Olá, sou Geraldo Rodrigues do canal Mais Diálogos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Química Orgânica, onde trataremos das características do átomo de carbono. A que veremos na videoaula de hoje trata do fato do carbono ser tetravalente. A química orgânica, atualmente, verifica que a humanidade dispõe de compostos orgânicos naturais, cujas principais fontes são o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os produtos agrícolas. Existem também os compostos orgânicos sintéticos, que são aqueles fabricados pela indústria química, como, por exemplo, as fibras têxteis, os plásticos, os corantes, os inseticidas, os medicamentos. Este é o fascinante mundo da química orgânica e a importância do estudo desta química orgânica porque, como vimos, ela está presente no nosso dia a dia. Vamos então tratar de conhecer o átomo de carbono e hoje a primeira videoaula é sobre tetravalência. Vamos lá? O carbono é tetravalente. Esta é uma das suas primeiras características. Precisamos entender o que significa o termo tetravalente. Consultando no dicionário, eu vi que tetra significa 4. Mas e o termo valência, valente? Para isso, precisamos relembrar o modelo atômico de Rutherford-Bohr, que de uma maneira simples diz que o átomo é uma partícula que contém um núcleo onde existem prótons e nêutrons e uma eletrosfera onde estão os elétrons orbitando ao redor deste núcleo. Videoaulas sobre o modelo de Rutherford-Bohr serão exibidas. O objetivo do nosso estudo é o átomo de carbono. O carbono ele tem um número atômico 6, ou seja, significa que ele tem 6 prótons no núcleo e ele possui 6 elétrons em sua eletrosfera. Segundo o modelo atômico de Rutherford-Bohr, a distribuição eletrônica do átomo de carbono é a seguinte. Na camada K, nós temos 2 elétrons e na camada L, nós temos 4 elétrons. Opa, 4, tetra. Agora, e a valência? Segundo a química, valência é a capacidade que um átomo possui de estabelecer ligações. Então, o nosso átomo de carbono aqui, ele tem 4 valências. Ou seja, ele pode estabelecer 4 ligações. Videoaulas sobre ligações químicas também serão exibidas no canal Mais Química, aqui em Mais Diálogos. O átomo de carbono, então, procura estabelecer ligações com outros átomos de outros elementos químicos ou com os átomos de carbono. Mas com qual objetivo? É porque na última camada, chamada camada de valência, ele precisa ter 8 elétrons. E qual o motivo dele ter 8 elétrons? Isso nos remete à regra do octeto, que em química diz: um átomo, para adquirir estabilidade, necessita de 8 elétrons em sua última camada ou 2 elétrons se ele possuir apenas a camada K. Esta é a regra do octeto. Compreendemos, então, o conceito de tetravalência. A tetravalência do carbono foi determinada por Kekulé, foi percebida por Kekulé em 1858 e é denominada primeiro postulado de Kekulé. Vamos visualizar a tetravalência do carbono utilizando o gás metano, que é um componente do gás de cozinha utilizado nas residências. O gás metano tem fórmula CH4. O número 4 abaixo à esquerda do símbolo do elemento químico hidrogênio, H, indica que temos 4 átomos de hidrogênio.
O carbono não tem um número 1 ali, mas ele está oculto, então indicamos que temos um átomo de carbono. Vamos ver como isso funciona através da fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica, também conhecida como fórmula de Lewis. Como disse, o carbono ele tem um átomo. Então temos aqui o carbono e vimos que na última camada, ou seja, a camada de valência, nós temos 4 elétrons. O hidrogênio, por sua vez, na tabela periódica, ele tem um elétron na sua última camada. Então temos aí os 4 hidrogênios que visualizamos aqui na fórmula. O carbono, então, estabelece uma ligação com o átomo de cada hidrogênio. E o carbono, realizando esse tipo de ligação, adquire a estabilidade. Lembram da regra do octeto? Vamos contar os átomos agora para o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono alcançou a estabilidade. O hidrogênio, como ele tem só a camada K, ele tem um elétron nessa última camada. Lembram da regra do octeto? Ele precisa de 2. Então, cada hidrogênio agora tem um par aí, um segundo elétron. Então, ele também conseguiu estabilidade. Agora, eu posso escrever isso de uma fórmula, de uma maneira abreviada, utilizando o que nós chamamos de fórmula estrutural. Fórmula estrutural ou fórmula de Kekulé. Onde vamos representar o carbono, os 4 hidrogênios e os pares eletrônicos serão representados por traços. Então eu posso dizer que em cada extremidade desse traço nós temos um elétron. É importante ressaltar que as 4 valências do átomo de carbono são iguais entre si. Nós utilizaremos para demonstrar este fato um gás chamado clorometano de fórmula molecular CH3Cl, onde temos um átomo de carbono, 3 de hidrogênio e 1 de cloro. Nós podemos representar a fórmula estrutural de várias maneiras, porém temos um único composto. Vamos lá? Nós temos então o átomo de carbono que se liga a 3 átomos de hidrogênio. O elemento químico cloro, ele tem na sua última camada, ou seja, a camada de valência, 7 elétrons. Ele precisa só de um elétron para completar os 8 e adquirir a sua estabilidade. Então temos aí as 4 valências do átomo de carbono.
Podemos escrever esta fórmula da seguinte maneira. Cloro, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Temos aí novamente as 4 valências. Podemos ainda escrever a fórmula estrutural da seguinte maneira. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E ainda podemos escrever carbono, cloro, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e os pares eletrônicos. Temos aqui então 4 fórmulas estruturais, mas elas representam um único composto, que é o CH3Cl, o clorometano. A igualdade entre as 4 valências do átomo de carbono foi denominada como segundo postulado de Kekulé. Sou Geraldo Rodrigues, do canal Mais Química. Esta foi a nossa aula sobre tetravalência do carbono. Espero vê-los na próxima aula, onde nós vamos falar sobre o fato do carbono estabelecer ligações múltiplas. Te vejo lá. Até!